Aleluia. Deus de misericórdia. O Deus que fala que a misericórdia dele dura para sempre, é esse Deus que nós amamos, nós adoramos, e que nós pedimos que o Espírito dele, o Espírito Santo, que habita em nós, nos conduza nesse momento da palavra de Deus, que possamos ser instruídos pelo Espírito de Deus para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero ministrar, falar, tratar de um assunto, de algo que eu percebo que por vezes, muitas vezes e por vários contextos existem confusões a respeito disso, e até em alguns contextos existe mesmo ignorância a respeito do assunto. Eu quero falar sobre algumas coisas aqui em relação à nossa vida que nós temos em Deus. O que Deus fez conosco, o que nós, como filhos dele, funcionamos no mundo do Espírito. E sabe, uma das coisas mais difíceis que existem para o ser humano, e é evidente que aqui eu estou falando já de uma pessoa regenerada, de uma pessoa alcançada, de alguém que já se tornou um filho de Deus, mas nós precisamos ser francos, nós precisamos ser verdadeiros, porque uma das coisas mais difíceis para nós, os filhos de Deus, os chamados cristãos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano que está nessa condição, nós os regenerados, desde a queda de Adão, é discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do diabo e aquilo que vem da nossa própria alma, do nosso próprio pensamento. Por diversas situações da nossa vida, às vezes é difícil discernir uma situação, algo, no mundo espiritualmente dizendo, se aquilo vem de Deus ou se não vem de Deus, se Deus está direcionando aquilo ou se Deus não está direcionando aquilo. Mas Deus, que é bom, que é misericordioso, que nos alcançou para nos relacionar com a gente, Ele não nos deixa desamparados. E existem sim situações que nós precisamos entender e compreender pela palavra, como nós podemos discernir tais coisas. Mas nós só podemos discernir também as coisas em Deus, nós podemos discernir as coisas do Espírito, as coisas espirituais, através do conhecimento do próprio Deus, sabendo quem é Deus. E como que eu sei quem é Deus? Como que eu adquiro também esse tipo de entendimento e conhecimento de quem é Deus, de quem eu sou nele, de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? E uma das formas de nós discernirmos tais coisas, discernir a vontade de Deus, é pelo conhecimento da palavra dele, da palavra do Senhor, da palavra de Deus, através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele usa a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ele usa a palavra dele para ministrar o nosso coração e trazer para nós compreensão, entendimento, e nós possamos discernir as coisas de Deus, as coisas do Pai. Uma das coisas muito legais, e um dos exemplos que eu quero já usar aqui, para quem assistiu e para quem não assistiu, eu recomendo que você assista o filme, também tem um livro, mas o filme talvez vai te demonstrar com mais clareza. O livro, é o filme chamado O Livro de Eli. Para quem assistiu esse filme, ele é tremendo. A mensagem do filme, o que o filme está querendo expor, é profundo demais. Ali tem um homem que ele entendeu o mistério de Deus, o mistério do Senhor. E no fim, é lógico que eu não vou fazer nenhum spoiler aqui para quem não assistiu, mas não tem como eu também não passar a falar alguma coisa aqui, para dar o exemplo. Mas ele entendeu que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra que é o verbo que se fez carne, que a palavra é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós.
Ele entendeu, e na jornada dele, no final, se revela isso. A palavra não era um livro. A palavra estava nele. A palavra estava nele. Esse é o mistério revelado em Cristo Jesus. Cristo em nós. A palavra em mim. Não uma palavra intelectualizada, não uma palavra humana, não uma palavra de conhecimento humano, um dogma, uma doutrina, uma teologia. Não, a palavra viva em mim. É isso que nos vai fazer prosseguir, alcançar, obter vitória. Entender, discernir as coisas do Senhor, as coisas do reino, as coisas do Espírito. A palavra de Deus revelada, ela desmascara a religião. A palavra de Deus revelada, ela destrói, ela desmascara a religião e todo o raciocínio humano. Porque toda a religião, ela é fundamentada num raciocínio humano. Lógico, inspirado por um espírito contrário, o espírito de Satanás, claro, mas a base de toda a religião é porque alguém, uma mente, usou um raciocínio para estabelecer princípios e através daquilo se forma uma religião. Mas a palavra de Deus, ela desmascara, ela denuncia a religião, ela denuncia a carne, ela denuncia as obras do mal, ela denuncia, ela expõe Satanás. E nós precisamos entender essas coisas para que a gente possa prosseguir e vencer nos dias maus, porque os dias são maus, conforme a palavra fala. É a palavra que nos vai dar respaldo para podermos saber quando é Deus, pois tudo que Ele disser sempre vai estar de acordo com a palavra dEle. Deus nunca Ele vai ir contra a própria palavra dEle. Nunca. Então, se você ouvir alguma coisa que se diz de Deus, mas aquilo confronta a palavra dEle, repreende, rejeita. Porque aquilo não é de Deus. Deus não vai contra a sua própria palavra, pelo contrário. Nas promessas do Senhor está o sim, está o amém. Deus não pode ir contra a própria palavra dEle. Sempre o que Deus vai fazer vai estar de acordo com a palavra dEle. Para estarmos cheios de Deus, nós precisamos andarmos no Espírito. E para nós andarmos no Espírito, quando nós andamos no Espírito, a palavra diz que nós mortificamos a carne. Carne aqui é a natureza humana, aquilo que é da parte do ser humano, que não agrada a Deus, que não exalta a Deus, que não glorifica a Deus, que não adora a Deus, que não é obediente a Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14, se você quiser ler comigo, eu te convido. 2 Timóteo 3, 14, Paulo escrevendo ao seu filho da fé, Timóteo, ele fala aqui: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe filho de Deus, servo de Deus, ministro de Deus, pessoa que serve a Deus, que ama a Deus, que obedece a Deus, sem que ele esteja arraigado, baseado, estabelecido, fundamentado na palavra. A palavra de Deus é a Escritura que é totalmente inspirada pelo próprio Deus. E a palavra fala aqui para nós, aqui, ela diz, e ela é útil para quê?
Para o ensino, para nos ensinar, para nos instruir, para mais o quê? Para nos repreender, para a repreensão, para que nós possamos ser direcionados. Para que mais? Para uma correção. Que mais? Para educação na justiça. Para educação na justiça. E por que também é importante entender isso, educação na justiça? Porque a palavra diz lá em 1 João, que toda injustiça é pecado. Então a palavra de Deus serve para isso. Ela é minha base, ela é meu fundamento. É com base nela que o Espírito de Deus me dirige, usa a palavra para falar comigo, para me direcionar, para me ensinar, para me instruir, para que eu possa ser direcionado pelo Espírito Santo, através da palavra, para viver segundo a vontade de Deus. Em Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 1, fala assim: por esta razão, importa que nos apeguemos. E essa palavra pegar aqui, a palavra pegar é uma palavra que significa o seguinte: é algo com intencional, é intencional e com intensidade. É intencional e intenso. Que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O escritor de Hebreus aqui está falando algo aqui, para que nós sejamos instruídos. Ele falou assim: essa palavra que vocês já receberam, essa palavra que vocês receberam aí, se apeguem a ela, mas se apeguem agora com mais firmeza ainda. Essas verdades que vocês ouviram, que vocês conhecem, para que vocês jamais se desviem dela. E ele vem tratando algumas coisas aqui, no final ele diz aqui no verso 4, que essa palavra foi dando, Deus usou e deu testemunho dessa palavra, através de sinais, prodígios e vários milagres. Mas eu quero me apegar aqui com essa parte final aqui, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa palavra distribuições do Espírito Santo aqui, que é uma das formas que Deus usou para dar testemunho da palavra dele. Essa palavra distribuições no original é a palavra merismo. A palavra no original é merismo. E antes de tratar dela aqui, vou um pouquinho mais para frente, se você quiser acompanhar em Hebreus, também livro de Hebreus, agora no capítulo 4, verso 12, fala assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E olha o que ela faz. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus. E aqui, quando fala aqui que ela chega ao ponto de penetrar, até o ponto de dividir, essa palavra dividir também é a palavra merismo. Merismo, no original é a palavra merismo, dividir. A palavra de Deus fala que ela chega a um ponto ela chega num lugar que ela encontra, ela sabe aonde que é o local no ser humano, que é o lugar de encontro da alma e do espírito. E ela fala que ali ela penetra, e ela penetra ao ponto de dividir. Merismo. Essa palavra merismo aqui, essa palavra merismo significa, no original, divisão, repartição, distribuição, separação, ao ponto de rachar ou dividir totalmente. Não é que dá uma rachadinha. Não, ele entra, penetra essa divisão, ela divide, racha totalmente. A palavra é a única coisa que Deus fez
em toda a terra, em todo o céu, no mundo espiritual e no mundo natural, é a única coisa que é capaz de separar, de dividir alma e espírito. Mas, e dividir-los totalmente. E ela diz mais aqui que essa palavra, a palavra de Deus, ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Merismo. 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 É esse ponto, esse lugar de encontro. É esse lugar que eles se encontram, se tocam, e é ali nesse lugar de encontro que eles se tocam, que eles precisam ser divididos, separados. Que ponto que é esse? Onde ele está? Onde que é esse lugar? Aonde é esse lugar? Aonde é esse ponto em você? Aonde se encontra esse lugar onde a sua alma e seu espírito se tocam? Você sabe? Ninguém sabe. Só Deus sabe. E porque só Ele sabe, só a palavra dele é capaz de chegar nesse lugar, e a palavra fala que Ele penetra nesse ponto para separar alma e espírito. Não tem como o ser humano descobrir, entender, saber aonde é esse lugar. Não tem como. Mas a palavra sabe. Porque Deus nos conhece por completo, por inteiro. E aqui que está a questão do que eu quero tratar hoje. Porque nos dias maus, essas coisas ficam mais latentes, mas não é só para os dias maus, é para todos os dias. Nós precisamos entender que nós devemos andar pelo Espírito, e não pela alma. E eu quero aqui falar com vocês aqui sobre isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 13, 1 Coríntios 2, a partir do verso 13, olha o que fala. Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa palavra espiritualmente aqui no original é pneumáticos. Verso 15, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui quando ele fala aqui no verso 14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque para a mente humana, tudo que procede de Deus é loucura. É loucura. Isso não existe, isso é loucura. E essa palavra aqui no original, a pessoa natural, no original, se fosse mais literalmente traduzida, se isso aqui tivesse uma tradução literal, mais literal, ela seria traduzida por psíquico, isto é, controlado pela alma. No original, quando você vai se esmiuçar, vai se debruçar aqui, no original, literalmente dizendo, essa palavra, a pessoa natural, é psíquico, a palavra psíquico, ou seja, aquele que é controlado, a pessoa que é controlada pela alma. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que toda pessoa natural é aquele que é controlado pela sua alma. Mas ele fala assim, mas aqueles que são espirituais, pneumáticos, discernem espiritualmente pneumáticos. Essa palavra pneumáticos significa que a alma deve ser submissa, ela deve ser governada pelo Espírito de Deus. Esse é o segredo para termos uma vida abundante
de vitória, de graça, de obediência a Deus. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus governe a nossa vida. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele está falando aqui em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não é para viver assim, mas é para deixar que Deus os transforme através do quê? Pela renovação da vossa mente, da vossa alma, da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu entendo com isso? Que se não houver uma renovação na minha mente, eu não tenho como experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A minha mente precisa ser renovada. Renovada como? Através do quê? Quem que é capaz de renovar a minha mente? Quem pode renovar a minha mente? A minha mente é renovada através do quê? A minha mente é renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus olha a minha mente, decodifica tudo aquilo que está equivocado, que está conforme os padrões do mundo, e ela modifica isso. Quando eu aceito a Cristo, quando eu busco a Deus, quando eu aceito e permito que a palavra de Deus me transforme. Porque ele está dizendo aqui, vou repetir, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da vossa mente. Ter uma mente de Cristo, como nós falamos aqui no final do versículo 16 de Coríntios, a mente de Cristo significa conhecer a palavra de Deus mediante uma ação do Espírito Santo. Não adianta eu simplesmente conhecer a letra, não adianta eu simplesmente conhecer o livro, não adianta eu simplesmente conhecer uma doutrina, não adianta eu simplesmente conhecer a teologia. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus através do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que pega essa palavra que é viva, que é eficaz, e transforma a minha mente. Quando não é pelo Espírito, a palavra não é viva. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é capaz de me matar. A religião pode me matar. A doutrina humana pode me matar. A religião, ela existe, é para matar o ser humano. Mas quando o Espírito de Deus, quando a gente permite, quando a gente dá ouvidos, quando a gente submete, quando a gente busca e permite que o Espírito de Deus fale conosco através da palavra, aí é uma renovação da minha mente. Aí eu começo a pensar, começo a ter pensamentos segundo Deus, segundo reino. Se antes eu pensava algo sobre um assunto, aquilo é transformado, decodificado, e eu agora começo a pensar segundo Deus. Eu vou dar alguns exemplos bem simples e bem naturais para tentar exemplificar. Você talvez já tenha pensado assim: ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, a minha família é pobre, minha família é não sei o quê, porque eu fui rejeitado, então eu não alcanço nada. Isso é um pensamento humano. Mas quando você submete a Deus, você vai ver que em Deus você não é nada disso. Em Deus você é amado, em Deus você é querido, em Deus você é escolhido, em Deus você é santo, em Deus você é curado. Eu estou dando um exemplo bem simples para tentar chegar e expor para você o que Deus quer tratar com a gente aqui. O homem natural, ele não é capaz de compreender a verdade da palavra, porque ele não possui a mente de Cristo, mas ele pensa segundo o mundo. O homem natural é assim, ele não entende as coisas de Deus, ele não consegue compreender a palavra. Existem homens e mulheres por aí que já leram esse livro, mas sem entender,
sem compreender, porque não são de Cristo, não entregaram a sua vida ao Senhor. Então o Espírito de Deus não habita neles. Então essa letra aqui, para eles aqui, não faz sentido. Na verdade, eles acham que existem muitos equívocos aqui, que existem coisas que se confrontam, que não é bem assim, que na verdade isso daqui às vezes é uma alegoria, ou na verdade é parte só de uma história, mas nem sei se é essa história, porque na verdade a ciência diz que o mundo começou através de um Big Bang, mas aqui está dizendo que não, que o mundo começou porque Deus falou e assim aconteceu. Não sei. O homem natural, ele não consegue, não tem como ele entender a palavra. Porque a mente dele não é a mente de Cristo. É uma mente segundo o mundo. Agora, isso serve para nós. Você jamais poderá ter uma mente de Cristo sem se relacionar com a palavra dele de uma forma cotidiana. E aqui não estou falando de uma forma diária. Porque às vezes falar de uma forma diária é meio perigoso. Tem gente que acha que isso leva para a literalidade. Acho que tem que ser todos os dias. E na verdade isso seria bom que fosse assim. Mas acho que a gente leva isso para o legalismo. Tem que ser todos os dias. Aí se ele falha um dia, ele olha, já não deu, já começa a esmorecer, já começa a enfraquecer. Aí começa a falar que está esfriando. Não, é cotidianamente. A palavra de Deus tem que ser o meu cotidiano, tem que ser minha vida. Por isso que eu, Márcio, particularmente dizendo, eu não sou contra nada disso, mas eu particularmente não faço devocional. A minha vida faz parte do Senhor, é dia, todos os dias, todo momento, toda hora, todo o que. Eu não tenho um devocional, um tempo específico de devoção a Deus. A minha vida é um devocional. Eu vivo para Ele, a minha vida é uma vida devota a Ele. Se eu estou dirigindo para Ele, com Ele, por Ele, e ouvindo a Ele, orando a Ele. Se eu estou tomando banho, se eu estou lendo a palavra, se eu estou às vezes assistindo um jogo de futebol, às vezes estou assistindo um jogo de futebol, eu sei que talvez para alguns vai... Às vezes eu estou assistindo um jogo de futebol e estou orando em línguas. Eu sei que alguns não acreditam em oração em línguas, mas aí também isso para mim não me importa muito nesse momento. Mas por isso que eu não acredito que nós temos que ter devocionais. É lógico que isso é uma disciplina humana muito legal. Mas a minha vida tem que ser dele. Os meus pensamentos têm que ser dele. Devocional vem de devoção. Eu não posso ter um período no meu dia ali e depois eu sigo naturalmente a minha vida. Não. Os meus pensamentos, o meu andar, o meu caminhar, o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, é dele, para ele, tudo para ele. Agora, não faz sentido eu querer ter a mente de Cristo sem conhecer a palavra que é Jesus. Então eu tenho que me relacionar com essa palavra, para que ela possa estar me decodificando. Porque não faz sentido eu querer ter a mente de Cristo e me relacionar com a palavra dele. Você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece. Você não pode, presta atenção, ser influenciado por algo que você não se relaciona, que você não conhece. Como que eu vou ser influenciado pela palavra se eu não me relaciono com ela? O máximo que eu tenho de contato às vezes é numa reunião como essa aqui, que alguém que está ali ministrando fala, abra lá no livro e tal, pá, é o máximo. Como que eu posso permitir, como pode acontecer que essa palavra me influencie se eu não me relaciono com ela? Porque a palavra é uma pessoa. É Jesus. O verbo, como eu disse aqui, eu vou repetir, o verbo se fez carne. Ele se revelou, a palavra se manifestou na pessoa de Jesus. Então como que eu posso querer ter a mente de Cristo sem me relacionar com o próprio Cristo, que é a palavra? Esse é o maior problema da igreja. A igreja quer os milagres, a igreja quer a bênção, a igreja quer o livramento, a igreja quer o favor, a igreja quer a glória, mas a palavra, poucos são desejosos. O máximo que quer é aquela palavra que tipo assim, são palavras de autoajuda.
versículos que vão me ajudar. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar um versículo assim. Ai, meu Deus do céu. Ai, me ajuda, Senhor. Eu quero uma palavra para acalentar meu coração. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, Senhor, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e examina. Oh, Deus, obrigado. Não, a palavra não tem que ser para me trazer confortinho toda hora. Palavras de consolo. A palavra nos consola? Também, claro. Mas se eu me relaciono com ela só para que eu possa ter toda hora consolo para mim, estou errado. Porque eu não estou amando a palavra, eu estou amando o benefício que ela me traz. Estou atrás do favor que essa palavra pode trazer para mim. E não a própria palavra. Eu tenho que ter prazer na lei de Deus. O Salmo 119 fala muito disso. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor me traz alegria, me traz constrangimento. Eu fico constrangido em amor. Porque a palavra de Deus me revela, me expõe, e me trata, e me ensina, e me conduz, e me mostra, e me transforma. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós não precisamos de um povo que vive milagres, nós precisamos de um povo que conhece a palavra de Deus e vive e a pratica. Não que eu sou contra milagres, de forma alguma, pelo contrário. Mas o milagre na vida da pessoa, às vezes vai acontecer uma vez. E olha lá, 2, 3, 5, 10, se for muito. Mas a palavra tem que ser o meu esteio, a minha base, o meu fundamento. Eu tenho que conhecer a palavra. A palavra. A palavra. Olha o que fala em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o que ele está falando aqui? Ele fala assim, e que o nosso espírito, aqui a palavra no original é a palavra pneuma, espírito, pneuma. A nossa alma, a palavra no original aqui é psique, e o nosso corpo, que no original é soma. Pneuma, psique, soma. Aqui é mais uma das passagens que aqui nos revela quem que nós somos. Nós somos um espírito, pneuma. Que o nosso espírito, ele fala assim, ele santifica em tudo, e que o espírito, meu espírito, alma e corpo. Meu espírito, pneuma, a minha alma, minha psique e o meu corpo. Que isso tudo precisa estar alinhado, conservado íntegro e irrepreensível na vida do Senhor Jesus. O que eu consigo entender através dessa passagem aqui, mas não só ela. Nós vamos ver aqui algumas outras aqui, mas tem outras mais que nos ajudam nisso. Eu sou um espírito, pneuma. Eu sou um espírito que tenho uma alma, uma psique, e habito num corpo. Um espírito é aquilo que eu sou. Alma, psique, é o lugar dos meus sentidos, pensamentos, emoções. É daí que vem a palavra psicologia, vem de psique, psicologia, o estudo da alma. Tanto é que nenhum psicólogo, me mostra um psicólogo no mundo inteiro que estuda as coisas espirituais. Não, pelo contrário. Eles até falam assim, não, que isso aí eu não mexo. Isso aí não é comigo não. Todo psicólogo, toda psicologia, ela é para estudar a alma do ser humano. A alma, meu lugar de emoções, de pensamentos, sentimentos, sentidos. A alma. Eu sou um espírito que tenho uma alma e que habito num corpo. Essa palavra corpo aqui significa também tabernáculo. É o meu tabernáculo. Isso aqui é minha carne. Aonde eu habito. Não é o que eu sou. Isso aqui não é o que eu sou. Isso aqui é onde eu habito. É lugar de habitação. Eu habito aqui dentro. Você habita nesse corpo que você está aí. O corpo que você está é seu lugar de habitação.
é sua casa. É aí que tem um problema muito grande no meio da igreja. Porque as pessoas não entendem, e alguns até acham que não, e alguns ensinam que não, e algumas pessoas pensam que alma e espírito são a mesma coisa, e não é. Não é. E os antigos, né, vão talvez lembrar disso, que lá antigamente tinha até o desenho da alma penada, né? A alma penada, mas não era uma alma penada, era um espírito, aquilo é um espírito, não é uma alma. A gente pensou, começou a vincular, porque, lógico, as pessoas não sabem diferenciar o que é uma alma, o que é um espírito. É um espírito. Alma é o meu lugar de emoção. E é nesse lugar, aí, que Deus quer tratar você e eu. Nós estamos vendo isso aqui. Lá em Romanos 8,16, ele fala assim, ó, Romanos 8,16. O próprio Espírito, aqui esse Espírito aqui é com letra maiúscula, E maiúsculo, porque está tratando aqui do Espírito de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus confirma ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Essa palavra aqui no original, esse espírito aqui, que é o nosso espírito, aqui esse espírito minúsculo, é a palavra pneuma. A mesma palavra no original. O que ele está dizendo aqui? Que o Espírito de Deus, ele testifica, não é na minha alma, não é na minha psique. Ele testifica no meu espírito. Testifica o quê? Que eu sou filho dele. Onde eu tenho testificação, o que é testificar? É confirmar. Onde eu tenho confirmação que eu sou filho de Deus? Não é no meu pensamento, não é no meu sentimento. Eu sinto que eu sou filho. Não, você não tem que sentir nada, tio. Não é sentimento. Não, nós não movemos pelo aquilo que sentimos, nós nos movemos pela fé. Então, o Espírito de Deus, ele testifica no meu espírito que eu sou filho. Qual que é o problema do mundo? Qual que é o problema daqueles que estão no mundo? Que são do mundo? O problema é que o Espírito de Deus não tem como testificar no espírito deles que são filhos. Por quê? Porque antes de Jesus Cristo, antes de nos convertermos, antes de aceitarmos ao Senhor, de nos entregarmos a Ele, antes de nos tornarmos filhos de Deus, o nosso espírito, ele está morto. Morto aqui é no sentido de separação. O pecado nos separou de Deus. Nos separou de Deus como? Antes era grudadinho dele aqui, ó. Não, é separação espiritual. O meu espírito, antes de Cristo, ele estava morto, separado de Deus. Mas quando eu aceito a Cristo, quando eu aceitei a Jesus, quando eu me converti, o meu espírito que estava morto, ele se religa em Deus. Por isso que aqueles que não estão em Cristo, não tem como testificar neles que eles são filhos, porque o Espírito de Deus, ele fala conosco no Espírito. Ele testifica no Espírito. Qual é o problema da igreja muitas vezes? Ela não está andando no Espírito, ela está andando por aquilo que ela sente, pensa, imagina, reflete. Aí está dando ruim. Temos que ter plena convicção que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Eu vou trazer mais uma passagem para vocês. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, livro de Zacarias, lá no fim lá do Velho Testamento. Nós somos um espírito. Zacarias 12, verso 1. Olha o que ele diz. Velho Testamento. Olha aqui, eu nem estou falando aqui do Novo Testamento. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz. Ele formou o espírito do ser humano dentro dele. Nós somos um espírito. E eu só posso me relacionar com Deus pelo Espírito. Porque antes, como eu falei aqui, de nós nos convertermos, o meu espírito estava morto, separado de Deus, mas
meu espírito estava morto, mas como que eu vivia? Como que eu vivia? Quem estava governando antes de Jesus era a minha alma. A minha alma tinha o governo da minha vida. Consequentemente, tudo que fazíamos era com base naquilo que sentíamos ou que queríamos fazer. A nossa vida sem Cristo, a nossa vida sem Jesus, tudo que nós fazemos pelo aquilo que nós sentimos e que nós queremos. Quem está governando? Quem governa nessa situação? A alma. A minha psique. A minha psique. Agora, é muito importante entender algo. Eu já escutei isso, talvez você já tenha escutado isso por algumas vezes também. Eu já escutei isso algumas vezes. Você viu alguém dizer assim sobre uma pessoa que é muito legal, uma pessoa muito boa. Aí você fala assim, puxa, a pessoa tão boa, tão legal. Nossa, ela é tão justa, tão honesta, tão piedosa. Ela é tão boa, só falta Jesus. Não, você já ouviu isso? Ou às vezes de repente você até falou isso, né? Não sei. Mas só falta Jesus não, filho. Falta tudo. Porque não importa o seu comportamento. Não importa o nosso comportamento. Todos nós temos que nascer de novo. Nós tínhamos que ter nascido de novo. Aqueles que estão em Cristo Jesus foi porque nasceram de novo. Nasceram de novo por quê? Porque estavam mortos. A palavra fala que eu estava morto nos meus pecados e delitos. Eu estava morto. Morto como? Se eu andava, vivia, sentia, cheirava, comia, bebia, dormia. Morto para Deus. Eu estava morto. Por isso que eu precisei nascer de novo. Nicodemos, um homem que conhecia a doutrina, conhecia a lei, ele indaga Jesus, João capítulo 3. Olha, Senhor, olha, e aí, como que é esse negócio aí? Aí Jesus falou assim, você tem que nascer de novo. Só que Nicodemos entendeu de uma forma natural, o homem natural não entende as coisas do Espírito. E ele falou assim, como assim, vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Já estando velho? Não entendeu que ele tinha que nascer de novo. Jesus fala para ele assim, você tem que nascer de novo. Não importa o seu comportamento. Não importa quem é você perante a sociedade. Todos nós temos que nascer de novo. Porque sem nascer de novo, o meu espírito não é recriado em Deus. Ele não renasce em Deus. Então eu não consigo ter relacionamento com o próprio Senhor. Porque o meu espírito, pneuma, é a parte que se relaciona com Deus. É pelo espírito que eu me relaciono com Deus. É pelo espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito, em verdade. Eu posso estar mó felizinho, mó alegrinho, numa reunião como essa, assim, na hora do louvor, por exemplo. A minha alma está festiva, está festeira, está salmodiando, na alma, não adianta nada. É carne. Importa que aqueles que o adorem em espírito, porque Ele é espírito, Deus é espírito. Ou você já trombou Ele por aí na esquina da sua casa? Se você fez isso, por favor, me procure no final, quero conversar com você. Deus é espírito. É por isso que Ele enviou o Filho dEle. Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ser religado em Deus. E Ele fala assim, eu preciso subir, porque daí se eu não subir, o Espírito não vai ser derramado, porque o Espírito precisa ser derramado sobre toda a carne. Por quê? Porque o Espírito começa a habitar no meu espírito. Ou você acha que o Espírito de Deus habita na sua carne? Você acha que o Espírito de Deus habita na sua alma? O Espírito de Deus habita em você, no teu espírito. E aí eu começo a ter vida com Deus. O Espírito de Deus, ele não habita na sua alma. Você precisa entender isso. O Espírito de Deus, ele habita em você, no teu espírito. E aqui, é sempre bom, eu preciso sempre fazer esse parênteses aqui, porque principalmente a igreja evangélica, e principalmente a igreja evangélica brasileira,
infelizmente de vez em quando a gente tem que dizer assim, ela foi mal e equivocadamente ensinada, pensando que o Espírito de Deus, o Espírito Santo são coisas místicas, são barulhos, são manifestações. Não que o Espírito de Deus não faça essas coisas, Deus, ele faz o que ele quer, mas não é isso. O Espírito de Deus não veio para fazer coisas místicas, manifestações, barulhos. O Espírito de Deus foi derramado para habitar em nós, para que o próprio Deus pudesse se relacionar conosco, porque nossa relação com Ele estava encerrada, estava impedida. Por isso Ele precisou, porque Ele queria se relacionar com a gente. Qual que é o propósito? Relacionamento. Relacionamento. Deus, o Deus que criou todas as coisas, quer se relacionar com você. E não como um servo, como um obediente apenas. Não, Ele quer se relacionar com você como filho, como filha. E Ele sendo nosso Pai. Mas para Deus se relacionar conosco, tem que ser pelo Espírito. Meu amado, minha amada, pode ser que Deus fale com você, você não vai sentir um arrepio sequer, mas vai ser tão profundo que vai mudar todo o seu ser. Deus não precisa de sentimentos e sentidos para falar com a gente. E é por isso que nós temos que andar e viver pela fé. É pela fé. Adão, a Bíblia fala que Adão, ele era alma vivente. Essa palavra alma vivente significa ser vivo, ser vivente. Ele foi dado vida a ele. Mas a palavra fala que Jesus é espírito vivificante. A Bíblia fala que o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é Adão e o último Adão é Jesus. Lá fala isso em Coríntios. São tipo de pessoas que Deus fez. Na verdade, o que Deus está querendo falar conosco ali através dessa declaração do primeiro e último Adão? Que são naturezas. Tem uma natureza que é a natureza adâmica, que é a natureza de Adão, que é a natureza que é algo que é natural. E tem o último Adão, que é Jesus, que é espiritual. Qual que é o ponto aqui? Os dois Adões se conferem, são duas naturezas, uma natural e uma espiritual. Presta atenção aqui numa coisa que eu quero dizer para você. No momento que Adão e Eva pecaram, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, isso está lá em Gênesis capítulo 3, quando eles desobedecem a Deus, eles ficaram conscientes do seu estado. Por quê? Porque eles começaram a ter consciência do bem e do mal. Quando eles pecam, Deus falou assim, não come daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não come. Eles foram lá, pecaram, desobedeceram, comeram. E aí eles adquiriram o conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento foi adquirido pela alma deles e não pelo Espírito. A alma deles começou a ter conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que eles comessem o fruto. Quando ele comeu, quando Adão comeu, quando Eva come, dá para Adão e Adão come, eles decidiram comer. Foi uma decisão deles. Eva quis comer aquele fruto. Olha o que fala aqui, em Gênesis 3, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável, desejos, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. O que Eva fez não foi pelo Espírito. A decisão de Eva foi com base na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentidos, nos seus desejos. Quando Eva comeu o fruto, tudo o que ela sentiu antes de comer foram coisas da alma. Olha o que a palavra fala aqui. Bom vendo, ou seja, a alma, bom para os olhos, desejável. Onde que eu desejo? Para dar entendimento. Então a decisão dela foi baseada na alma. Por isso que deu ruim. A questão toda
não é uma questão de comportamento, é uma questão de natureza. Qual que é o ponto, o problema? É que nós, os seres humanos, e nós aqui do meio da igreja, nós sempre queremos mudar a situação que nos permeia. Mas Deus não quer mudar a nossa situação, Deus quer mudar a nossa condição. Aquilo que eu sou. Porque eu posso estar vivendo a mesma situação, só que quando eu entendo aquilo pela palavra, pelo Espírito, eu passo diferente aquela situação. Então a situação não precisa mais mudar, eu já entendi. Eu já entendi o que Deus está fazendo. Eu já compreendi, eu vou caminhar pelo Espírito. Agora, sempre a gente quer mudar a situação. A gente quer mudar o quê? A nossa família porque não está legal. O nosso filho que está perturbado. Eu quero mudar o negócio lá no meu trabalho. Eu quero mudar o governo. Ah, esse governo. Ah, não, eu quero mudar a sociedade. Não, a gente sempre pensa na situação. Mas o que Deus quer tratar conosco é na nossa condição de ser humano. Quem nós somos. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 3, Paulo, terminando de escrever essa carta, ele fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O amor de Deus é aquilo que fundamenta a nossa vida. A Bíblia fala que eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. O amor de Deus é que me alcançou. O amor do Pai. E o que o amor do Pai fez? Deu o Filho. E o Filho trouxe para nós a graça. E é o ponto aqui que às vezes a gente patina. Muitos nem entendem que a graça é a graça. Mas muitos que entendem a graça, param na graça. Mas por que Deus fez isso? Deus nos amou, deu o Filho dele para que nós pudéssemos ter acesso, para que fosse revelada a graça, para quê? Para que pudéssemos ter comunhão com o Espírito Santo. Porque quem tem comunhão com o Espírito Santo, presta atenção aqui, é impossível ter comunhão com o Espírito Santo e ser depressivo, ser maledicente, ser ruim de coração, ser frio, ser impiedoso, ser avarento. É impossível. Quem tem comunhão com o Espírito de Deus não consegue mais praticar as coisas da carne. Então não basta falar que o Filho é maravilhoso, ou é o amado da minha alma, aleluia. Nós temos que ter comunhão com o Espírito de Deus. Através do... Como que eu tenho comunhão? Pelo meu Espírito. Em Tiago, capítulo 1, verso 21, eu quero finalizar aqui, dizendo o seguinte: então, o que precisa ser mudado? O que precisa ser alcançado? O que precisa ser salvo? Tiago 1, verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar o meu corpo do mal. É isso que está escrito aí? Ah, peraí, não é isso? Não? Ah, peraí. Então eu vou ler, peraí. O qual é poderosa para salvar o meu espírito. Ah, não é também. Ah, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra no original aqui para alma é psique. O que a palavra faz? Ela salva a minha alma. Porque a minha alma ainda está, muitas vezes, contaminada pelo mundo. O meu espírito já foi recriado, eu já estou salvo. Eu já fui alcançado pela graça. Eu já me tornei filho. Mas o que a palavra agora precisa fazer em mim? Salvar a minha alma. Mudar os meus pensamentos. Mudar a minha estrutura de pensamento. Por quê? Porque a minha estrutura de pensamento, ela foi moldada conforme o mundo. E é isso que precisa ser salvo, alcançado. Agora,
salvar a nossa alma. A palavra em voz implantada, no original, essa palavra em voz implantada significa o seguinte: é como que fosse enxertada em você. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, eu estou pegando uma porção dessa palavra e estou enxertando em você. Agora, como é uma planta, assim pode ser também a palavra. Você pode pegar essa palavra que está sendo enxertada em você e rejeitar. E ela se tornar infrutífera. Porque você não acolheu essa palavra. Como está dizendo aqui, que é para a gente acolher com mansidão. Você pode pegar isso aqui e desconsiderar. Se você faz isso, essa palavra não vai gerar o quê? Mudança na minha alma. Eu finalizo aqui trazendo você agora a algo que eu fiquei meditando essa semana aqui, que eu falei, essa palavra espírito é a palavra pneuma, por isso que também quando a gente vai tratar das questões respiratórias, por isso que você vai no pneumo, por isso que vem pneumonia, a doença pneumonia é um problema nos pulmões, porque pneuma também tem a ver com respiração, a palavra no original também é respiração, vida, respiração. Pneuma. Essa doença que nós estamos aqui enfrentando nesses tempos, a tal da Covid, ela é uma doença que ela ataca a nossa questão respiratória. Porque se você parar de respirar, você morre. O que eu quero falar com você hoje? Eu quero que você entenda, ensina alguma coisa aqui, pelo Espírito. Deus está usando o natural para apontar o espiritual. Deus está usando o natural para denunciar a situação da igreja no mundo espiritual. Satanás, através dessa doença, ele está assolando a terra com essa doença aí, com a Covid, e está matando pessoas. Isso é o natural. Só que esse natural tem que falar com a gente. Nós temos que traduzir isso. Por que a gente pode tratar isso só como uma questão normal, natural, e segue a vida aí. Se protege, toma remédio e salve-se que puder. Não. Por que será que isso aí está acontecendo? Você já se indagou? Você já se perguntou? Isso é uma linguagem que Deus está usando para falar com a gente. A igreja estava permitindo, a igreja estava vivendo morta no pneuma. Uma igreja que estava morrendo pneuma no espírito. Isso é o natural apontando para o espiritual. A pandemia revelou o coração de um monte de gente. As igrejas não começaram a encher, porque as pessoas começaram a ter medo da morte e começaram a buscar a Deus. Não, pelo contrário. Os chamados, aspas, crentes que de crentes não eram nada, espirraram. As igrejas começaram a esvaziar, teve igreja que até fechou. Tenho amigos, pastores, que tiveram que fechar suas igrejas. Pô, sumiu. Porque na verdade, estavam mortos pneuma, no espírito. Não tinham vida com Deus, pelo espírito. A respiração é algo fundamental para a vida humana. Da mesma forma que viver com Deus pelo Espírito é fundamental para a minha vida com Deus. Para ter vida com Deus, não tem como eu ter vida com Deus se não for pelo Espírito. Não tem como. Vai ser tudo humano, natural, no braço, no intelecto. Nada disso é para Deus. É de Deus ou serve para Deus. Nós temos que entender algo aqui. Nós temos que andar pelo Espírito. A palavra diz, andai pelo Espírito. Pneuma. Andar pelo Espírito, como eu falei aqui, não é ser esquisito. Não é para lá e para cá, não é isso não. Andar pelo Espírito é andar debaixo da verdade da palavra revelada, mudando a minha alma, eu buscando essa palavra mudando a minha vida, mudando meus pensamentos, mudando a minha alma, e através disso eu começo a ser transformado, mudado, e minha vida começa a expressar a Deus, a glória de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus. Porque a gente só quer coisa para nós, meu favor, minha proteção, meu cuidado, minha prosperidade.
É por isso que esse tipo de palavra não é agradável aos olhos humanos, nem aos ouvidos humanos. Alguns ouvem, tem comichão e ó. Que nós possamos entender todas as coisas e começar efetivamente, definitivamente, a andar pelo Espírito. Frutificar no Espírito. Dar fruto do Espírito. Em nome de Jesus. Amém?